A seguir, Jornal das 6. Saúde em Foco. O Ministério da Saúde define calendário de vacinação contra a gripe A. Os detalhes dessa campanha você confere nesta edição do Jornal das 6. Obras aceleradas. Nova estrutura do Hospital Bom Pastor, que iniciou há anos, ganha mais recursos para agilizar a construção. Iniciadas obras de esgotamento do Parque Popular da Pedreira. No esporte, tem a semana de treinamentos físicos dos jogadores que continuam defendendo a camisa do São Luís. Novas regras para o ENAD. O exame que mede o desempenho dos estudantes de universidades ganhou incremento e a gente conta para você o que mudou. Na segurança pública, continuam os assaltos a estabelecimentos comerciais em Juí. E tem ainda uma história que ganhou destaque em todo o estado. Uma idosa que puxou a orelha de um homem que tentou aplicar o golpe do bilhete em Juí. E um mês depois de desabar parte da estrutura do Ruizinho, nós voltamos para saber como estão os alunos, direção e professores. Os detalhes você confere agora no Jornal das 6. Boa noite. A gente abre essa edição falando de saúde. O envio de mais recursos do governo do estado possibilitou o seguimento das obras da nova estrutura do Hospital Bom Pastor. O estado disponibilizou cerca de 2 milhões de reais. A expectativa é receber ainda 1,5 milhão da União. Hoje, 12 pessoas trabalham em ritmo acelerado nas obras da nova estrutura do Hospital Bom Pastor. Elas que começaram há mais de 10 anos ganham agora mais esperança para chegar ao fim. O envio de recursos do Estado e da União facilitam a conclusão de novas unidades. Até agora, 50% está finalizado. O dinheiro que veio, tanto o governo federal, que nós estamos esperando através da parte jurídica, como o governo estadual já mandou uma boa parceria, ou seja, das consultas populares. E, ao mesmo tempo, existe um projeto que é a 17ª, ela está se esforçando muito para ver se consegue 4 milhões para que seria para a conclusão da obra. Eu não posso dizer quando vai ser concluído, porque depende de dinheiro. Até agora já estão concluídas as lajes do 2º e do 3º piso. 70% ainda está sendo construído. Para o presidente é necessário o envio de mais recursos para realizar os acabamentos para estruturas de apoio da área externa. Quem passa por perto já consegue notar que o hospital começa a ganhar forma. O envio de emendas parlamentares também tem dado suporte à diretoria. Elas somam R$ 950 mil. Mas, segundo o presidente, são para equipamentos e material permanente. Por isso, os recursos enviados por políticos não podem ser investidos nas obras. Quando vem de político, na realidade, são emendas parlamentares. Essas emendas parlamentares, elas são sempre para material permanente. Vamos dizer, agora essa última que nós estamos de 214, 215, que são 950 mil, nós já fizemos um projeto para pedir um tomógrafo para cá. Por quê? Porque nós temos o local já para botar, temos aqui um local que pode se trabalhar aqui. Porque todo o dinheiro de material permanente, se nós não botar em funcionamento, tem que ser entregue de volta. Mesmo com o andamento acelerado das obras, a diretoria do hospital ainda não tem previsão de quando elas devam acabar. Quando finalizada, deve oferecer 115 leitos. A expectativa ainda é absorver a demanda de municípios da região. O Ministério da Saúde já divulgou o calendário de vacinação contra a gripe A. A quantidade de doses que o estado receberá nesta edição da campanha ainda não foi confirmado. A repórter Sabrina Bertolo tem mais informações de como vai funcionar esta edição da campanha. Olá, Sabrina! Isso mesmo, Gabriel, como você já falou, então já foi divulgado o calendário da vacinação contra a gripe. E para saber mais sobre como é que está a preparação, sobre os grupos de risco e também, é claro, aqueles cuidados especiais, a gente vai conversar hoje com a coordenadora de imunizações da 17ª Coordenadoria Regional da Saúde, Cleides Otonelli. Cleides, então, conta pra gente quais foram as datas que ficaram definidas e o que a população tem que fazer para poder ir até as salas de vacina. Então, essa campanha contra a gripe 2014, ela está prevista para iniciar no dia 14 de abril e o encerramento é no dia 2 de maio.
sendo que no dia 26 de abril vai ser o sábado, para estar recebendo os grupos todos que estão incluídos como prioritários para vacina contra a gripe em todas as salas de vacina no Brasil. Mas é importante que a população fique atenta, porque nós temos 8 grupos que estão incluídos como prioritários para a vacinação contra a influenza ou gripe, que são os trabalhadores de saúde, não necessariamente pela ordem que eu estou falando, mas são os trabalhadores de saúde, as gestantes em qualquer idade gestacional, as puérperas até 45 dias após o parto, as crianças de 6 meses até 2 anos, os povos indígenas e a população acima de 60 anos. A população de crônicos, os portadores então de alguma doença crônica, tanto respiratória, renal, cardíaca, imunossupressão, diabéticos, obesidade de 3º grau, dentre outros, também eles têm que estar atentos, porque deles vai precisar sim levar uma prescrição médica junto com a carteira de vacina no dia que vai receber então a dose de vacina contra a influenza. Como é que as pessoas podem prevenir para não pegar a doença? Hoje também está sendo bastante assim divulgado, e eu acho que grande parte da população já tem, digamos assim, aprendido como se prevenir contra a gripe. Só que a gente tem que fazer na prática. A lavagem das mãos é uma das questões mais importantes, principalmente depois de tocar superfícies, antes de tocar os olhos, a boca, o nariz, e também a lavagem das mãos depois de tocar então a boca, o nariz ou os olhos, ou principalmente depois que uma pessoa tosse, expira, né? Então, uma das questões assim bem importante é que, para proteger, para não disseminar o vírus, que a pessoa tenha um lenço de papel em mãos ou um outro instrumento que possa, então, no momento de tossir ou expirar, estar protegendo para que não dissemine esse vírus no meio ambiente. Se ela não tiver um lenço de papel, ela pode estar protegendo com o cotovelo e não com a mão. Se usar a mão, tem que lavar imediatamente depois, antes de tocar objetos ou ficar com a mão assim contaminada por mais tempo, poderá estar espalhando o vírus. Também as pessoas têm que manter os ambientes abertos, arejados, evitar, quando a pessoa já está com sintomas, ficar num lugar onde tem um aglomerado de pessoas ou que esteja fechado. Também evitar troca de objetos pessoais, tipo copo, alimentos, talheres. Então, evitar essas questões aí já está ajudando muito para evitar a disseminação do vírus. Muito obrigada, então, Cleides. A gente lembra mais uma vez da importância da população se preparar para poder ir, então, até a sala de vacinações. Lembrando que somente no ano passado, aqui no Rio Grande do Sul, foram notificados 561 casos por influenza. Destes, 73 foram a óbitos. Então, fica aí o lembrete para o pessoal que já no próximo mês, então, estará disponível a vacina. Gabriel. Obrigado, Sabrina. E agora a gente tem um recado. O cartório eleitoral com sede em Ijuí e que também abrange os municípios de Ajuricaba, Nova Ramada, Coronel Barros, Bozano e Catuípe, alerta os eleitores que o cadastro eleitoral visando as eleições de outubro fecha em 7 de maio. Desta forma, até esta data, devem ser feitos alistamentos, revisões e transferências. Na última sexta-feira, dia 21, aconteceu a Assembleia Geral Ordinária das Cooperativas de Distribuição e Geração. O destaque foi a reeleição de Eloir de Pauli para a presidência da Seriluz Geração, juntamente com os diretores Valmir Elton Seifer, vice-presidente, e Romeu de Jesus, secretário. Também foram escolhidos os novos conselhos de administração e fiscal, titulares e suplentes. Já na Seriluz Distribuição, foi renovado o Conselho Fiscal. Em 2013, contando com as 3 usinas, a cooperativa gerou 119,4 milhões de quilowatts por hora, maior geração desde que a Seriluz passou a investir em produção própria. A Seriluz Geração foi criada em 2006, assumindo os ativos das usinas antes pertencentes à Seriluz Distribuição. O presidente Luir também preside a Seriluz Distribuição e entra em seu 3º mandato frente à Seriluz Geração, para um período de mais 4 anos de gestão. E agora uma boa notícia,
Foram iniciadas no final da semana passada as obras de esgotamento sanitário do Parque Popular da Pedreira. As atividades são realizadas por uma empresa de Erechim. Ela conta com o apoio financeiro da Corsan no valor de R$ 3 milhões. De acordo com a Corsan, o parque receberá mais de 6.600 metros de redes de esgoto através de uma parceria do governo federal, estadual e municipal. Depois, os investimentos serão para ampliação das redes de água. Para o executivo, estas obras possibilitam ainda a ampliação de estrutura nos arredores, como a construção de novos prédios e reconstrução ambiental. O projeto do Parque Popular da Pedreira conta com espaço público com áreas de preservação natural e recuperação ambiental. Localizado nos bairros Pindorama e Tomé de Souza, o parque tem uma área total de 134 mil metros quadrados. Aconteceu na manhã de sexta-feira, dia 21, mais uma reunião sobre a 6ª edição da Feira de Negócios da Indústria de Ijuí, a FENI. O encontro teve por objetivo avaliar até o momento a programação da feira. O secretário da pasta, Enio dos Santos, aproveitou o momento para apresentar o vice-presidente da feira, Wilson Emílio Repp, que ocupa o mesmo cargo na Associação Comercial e Industrial de Ijuí, a ACI. Lembrando que ainda há espaços internos e externos disponíveis para indústrias interessadas em expor na feira. A segunda-feira foi marcada pelo Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Em Ijuí, acontecem atividades com a distribuição de material educativo e incentivo à busca de possíveis casos da doença nas unidades básicas de saúde e ESF rural. Segundo dados da OMS, no Brasil, são notificados 72 mil novos casos da doença por ano e registradas 4 mil mortes por tuberculose que pode ser curada. Em Ijuí, o programa da tuberculose, que está estruturado junto ao Centro Municipal da Saúde, atende com equipe multiprofissional todas as quartas-feiras pela manhã e é iniciado o tratamento a qualquer dia, conforme a necessidade. No próximo bloco tem mais Jornal das 6 e você vai ver como foi a reapresentação dos jogadores do elenco oficial do São Luís, os detalhes da mudança nas regras do ENAD, e nós voltamos ao Ruizinho um mês depois de parte da estrutura externa da Escola de Zabara. Como a escola está? Como foi solucionado o problema? É no próximo bloco. Até já!